Pessoal, vocês devem lembrar da Laura Sabino, a feminista, socialista, comunista, marxista, que foi pra Cuba e chegando lá, ela viu a realidade, que era bem diferente do que ela imaginava, e mesmo assim, ela continuou passando pano pra tudo que ela viu lá. Vocês devem lembrar dela, né? Inclusive, eu fiz um vídeo reagindo a essa viagem dela pra Cuba. Inclusive, nesse vídeo, eu dei o meu máximo pra poder mostrar toda a realidade de Cuba, que a Laura Sabino, a feminista, comunista, marxista, tentou esconder a todo momento no vídeo dela. Ela até fala que não fez isso, mas eu vou provar que ela fez nesse vídeo de hoje. Só pra vocês terem uma noção, o salário mínimo médio de Cuba está 2.100 pesos cubanos. Isso daria em dólar mais ou menos 87 dólares. Convertendo para real, daria uma média aí de 426 reais. Você se imagina recebendo por mês 426 reais? Eu acho que nem o Seu Madruga se imagina recebendo isso, né? Sendo que o médico de Cuba, que virou pedinte na rua, ele fala que um refrigerante médio lá tá mais ou menos 200 pesos. E aí você converte para real, 200 pesos, dá mais ou menos 40 reais um refrigerante. Eu acho que com refrigerante a esse preço, eu acho que até o Péricles pararia de tomar refrigerante. Mas, mesmo com essa realidade terrível, que eu vou mostrar que é muito pior nesse vídeo aqui, mesmo assim, a Laura acha que é um paraíso, é o país das maravilhas lá. E é claro, né, a desculpa que tanto ela como qualquer outro esquerdista dá pra poder argumentar, né, que Cuba tem problemas financeiros, que inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas hoje 90% da população de Cuba está na extrema pobreza. E aí, é claro, né, toda desculpa que todo esquerdista dá pra poder argumentar que Cuba está uma merda é que os Estados Unidos aplicou um embargo econômico e diplomático em Cuba. Pode observar, essa é a desculpa clássica de todo esquerdista. Se algo que ele defende está na merda, a culpa nunca é do lugar, nunca é da pessoa, é sempre de outra pessoa. Olha só a desculpa que ela dá pra merda que Cuba se encontra hoje. Então eu acho que é válido eu trazer aqui que eu sou estudante de história e eu sempre soube que eu tava indo pra um país que há mais de 60 anos sofre sanções econômicas e diplomáticas. A culpa é das sanções. A gente tá falando de um país que desde fevereiro de 62, quando o Kennedy ainda era presidente dos Estados Unidos, implementou a chamada Proclamação 2447, que tinha como intuito ali enfraquecer a relação de Cuba com os outros países, tanto comercialmente como de maneira diplomática. Eu tenho reparado que comunista / socialista, eles sempre têm uma dificuldade de contar uma história como ela realmente foi. Porque é só você parar pra pensar, por que será que os Estados Unidos aplicou esse embargo em Cuba? Quando Fidel Castro conseguiu derrubar o poder de Cuba, que também era ditatorial, só pra vocês terem uma noção, o antigo ditador de Cuba, Fulgêncio Batista, ele ficou no total 11 anos no poder em Cuba. Então quando Fidel Castro conseguiu derrubar o poder do Fulgêncio Batista, que inclusive fugiu, então, quando Fidel Castro conseguiu derrubar o governo, ele ainda não era comunista, pelo menos ele falava que não era. Tanto que em 1959, ele foi para os Estados Unidos e deu várias entrevistas nos Estados Unidos falando que não era comunista. I am not communist. I am not agree with communism. My acts prove for the press em Cuba. Ou seja, até 1959, os Estados Unidos estava ao lado de Fidel Castro, porque realmente achava que ele tinha derrubado um ditador para que Cuba pudesse melhorar economicamente. Só que, com aquela vontade de cagar, que dá depois de tomar o café, de repente, Fidel Castro começou a desapropriar tudo que era dos Estados Unidos que estava dentro de Cuba. Ou seja, Fidel Castro começou a roubar os Estados Unidos. Inclusive, tem vários e vários artigos mostrando e provando que Fidel Castro tomou várias refinarias dos Estados Unidos, empresas mineradoras, comércio, propriedades privadas que estavam dentro de Cuba, fábricas americanas que estavam dentro de Cuba. Resumindo, tudo que era dos Estados Unidos e estava funcionando dentro de Cuba, Fidel Castro ia lá, tomava e nacionalizava. Agora, é claro também que não adianta eu ficar mostrando aqui um monte de artigo, um monte de documento, porque quem é esquerdista vai falar, isso aí é invenção dos Estados Unidos. Então, para provar que isso foi real e que Fidel Castro foi um grandíssimo filho da p***, ao invés de eu mostrar artigo, documentos, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar folhetos e propagandas que circulavam dentro de Cuba nessa época, provando que o que eu estou falando é real. Olha só, eles colocaram no jornal de Cuba quantas empresas foram nacionalizadas naquele ano. Você pode ver aqui, ó, em 1960, quantas empresas
Cuba roubou dos Estados Unidos, na cara dura. Agora, olha só esse aqui. Essa aqui era uma sede de uma empresa de eletricidade. Essa empresa aqui ficava dentro de Cuba, só que quem eram os donos? Eram os americanos. Olha só o que está escrito no cartaz. Olha só. Este edifício e a propriedade está ocupada por trabalhadores que estão dispostos a dar a vida pela soberania nacional. Resumindo, os Estados Unidos aplicou um embargo em Cuba, não era porque simplesmente eles queriam, vamos destruir Cuba. Não, é porque eles foram roubados por Fidel Castro. O cara era um vagabundo. Mas mesmo com esse embargo nos Estados Unidos, em cima de Cuba, Cuba se aliou à União Soviética. A União Soviética sustentou Cuba durante muitos e muitos anos, ou seja, a Revolução Cubana só foi possível até hoje por causa da União Soviética, só que quando a União Soviética caiu, adivinha quem que caiu junto? E quem que está na merda até hoje? Eles descobriram que o dinheiro que eles roubaram não ia durar pra sempre. É tipo esquerdista, descobrindo que sem o dinheiro do papai e da mamãe não dá pra viver, tem que trabalhar. E aí, é claro, né? A Laura, ela tenta justificar o injustificável, dando umas desculpas bizarras pra poder tentar justificar a merda que Cuba está hoje. E aí ela fez um vídeo, né, meio que resposta a todas as pessoas que reagiram ao vídeo dela indo pra Cuba, só que ficou pior do que a emenda. Olha só as justificativas que ela usa para poder tentar defender que Cuba é um país muito bom. E antes da gente ver o vídeo da feminista, para você que tá querendo fazer uma renda extra aí do conforto da sua casa, podendo tirar valores como esse aqui, podendo fazer 200, 300, 400 reais por dia, trabalhando da sua casa, conciliando com o seu trabalho, é bem simples você ter resultados como esse aqui. É só você aplicar o meu método, o método que eu desenvolvi, que inclusive foi esse método que me tirou de dentro de uma favela e hoje me proporciona morar em um dos lugares mais conceituados e mais falados do mundo. E eu não trago só meus exemplos aqui, eu já trouxe vários exemplos de outros seguidores, de outras pessoas que estão aplicando o método. Essa semana mesmo eu trouxe o exemplo da Helena, que é dona de casa e já tá fazendo 900 reais por semana. Tem o Miguel, que era Uber e já tá fazendo 300 reais por dia, trabalhando do conforto da casa dele. Tem o Renato também, que trabalhava com comércio, hoje ele tá fazendo 200 reais por dia. Tem o exemplo da Sofia também, que era personal, hoje tá trabalhando de casa e tá fazendo mais de 376 reais por dia. Eu posso ficar aqui o dia inteiro trazendo exemplo de pessoas que já estão mudando de vida com esse meu método. Se você quer saber como que funciona e como que você pode começar a aplicar ele ainda hoje aí da sua casa, é simples. Depois do vídeo, você clica no primeiro link que tá aqui na descrição, você vai pro meu WhatsApp, eu vou te atender em particular. Tem muita gente que acha que é um robô, que é um atendente que fica atendendo. Não, mas sou eu mesmo. Olha a foto aí, às vezes eu fico trabalhando até meia-noite, até 1h da manhã para poder atender todo mundo. Então você indo pro meu WhatsApp, eu vou te explicar como que funciona e como que você vai começar a aplicar. Não perde a oportunidade, sacode a procrastinação pra longe e depois do vídeo, não esquece, clica no primeiro link da descrição que eu vou estar te esperando no meu WhatsApp. Laura foi para Cuba e qual é a primeira coisa que um criador de conteúdos para a internet precisa? De internet, é claro. Bom, os problemas já começaram por aí, né? Ela mostrou que em Cuba tem uma espécie de loja onde você consegue comprar o aparelho telefônico, o chip e colocar um tipo de um crédito de internet. Ou você compra um cartão e abastece ele também. Ela mesmo disse que demorou para conseguir internet, mas de acordo com a moça, era porque ela estava entendendo como que funciona lá ainda. De acordo com a moça, viu, gente? Porque com certeza isso é uma fake news. Eu nasci e cresci em Cuba, tá? Eu já sabia, assim, como pegar a internet. Engraçado que eu tenho 2 amigos que moram nos Estados Unidos hoje e eles nunca tiveram um problema para poder colocar a internet no celular deles, como ela teve em Cuba. Estranho isso, não? Enfim, a escolha foi a do chip e com a linha dela, a youtuber gastou 1.000 pesos para ter uma internet por lá. Na verdade, ela não falou 1.000 pesos. Ela falou que colocou 1.000 pesos de internet e depois acrescentou mais 950 pesos. Ou seja, ela gastou 1.950 pesos para ela poder ter internet durante 15 dias em Cuba. E vocês lembram que eu falei que o salário médio em Cuba é 2.100 pesos. Aí você me responda, quem em sã consciência, ganhando 2.100 pesos, vai gastar 1.950 pesos para poder ter internet durante 15 dias? Só me responde isso. É óbvio que as pessoas não têm acesso à internet. Por quê? Porque não tem dinheiro para poder gastar com a porra da internet. E ela passou como se fosse super acessível, é super fácil, é super simples, é maravilhoso. Vamos lá, né? Eu acho bom lembrar que esse plano de internet que eu comprei é voltado para turistas, né? Existem planos para cubanos que são mais baratos e, claro,
tem a opção também de usar a internet das pracinhas. Tá bom, então se tem um plano de internet especial, como você tá falando, para as pessoas que moram lá, você deveria no mínimo falar, né? Quanto que é esse plano? Porque segundo você mesma, nesse vídeo que você foi para Cuba, você teve a intenção zero de mostrar que lá é um paraíso. Na realidade, essa viagem tinha zero intuito de mostrar o paraíso. Então, já que você falou que a sua intenção era zero, né, falar que Cuba era um paraíso, a gente vai ficar aguardando um vídeo seu para poder falar quanto que é um plano de internet para quem mora lá, para quem reside em Cuba. E outra, essa internet de pracinha que você cita no vídeo é uma merda. O nome de sincero mesmo falou que é uma bosta e não funciona em lugar nenhum. Olha só, eu comprei a internet daqui, ó. Aqui é um cartão e você tem um usuário e uma senha, né, que você raspa e coloca. Só que você não pode se conectar em qualquer lugar da cidade. Você tem que ir em algumas regiões que tem a conexão, aí você bota o teu usuário e senha e você se conecta. Então, assim, por exemplo, eu tô aqui na rua, aqui não pega, né? Então, tem algumas praças que pega, é um negócio um pouco atrasado, né? Mas tudo bem, a gente tá num país socialista, é assim mesmo. E o engraçado é que a esquerdista que trabalha com internet, que adora falar que Cuba tem internet, ela não mostrou um youtuber, né, que vive da internet lá. Ela perdeu várias oportunidades de acabar com a gente, né, de provar que a gente tá errado. Mas ela não provou nada. Como eu já falei no próprio vídeo, né? Mas assim, é óbvio que se eu vier aqui falar que a internet em Cuba é igual a do Brasil, eu estaria mentindo. Pelo menos ela admitiu alguma coisa, né? Pelo menos. Né? E acontece que esse debate ele é muito mais profundo e por isso eu acho importante pontuar algumas coisas, né, que afetam a questão da internet em Cuba. Para começar, que as sedes das principais redes sociais e páginas estão localizadas dentro dos Estados Unidos e isso é muito importante, né? Extremamente importante porque qualquer empresa com sede no território está sujeita à aplicação das leis e regulamentações de interesse da segurança nacional. Mas é óbvio, né? Cuba roubou os Estados Unidos e é óbvio que ela não vai deixar sites, provedores, nem nada americano funcionar dentro de Cuba. Isso aí é óbvio. Na prática, isso significa que se for solicitado Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, YouTube, enfim, todas essas precisariam entregar os dados e as informações para o governo dos Estados Unidos. Agora vocês entenderam por que o mendigo virtual, que eu ofereci pagar passagem para ir para Cuba, né, com tudo pago, para ele e para a família dele ir, que inclusive ele tinha dado a palavra dele que ele ia, depois cagou na tanga, não falou mais nada. Agora vocês entenderam por que ele não aceitou ir, né? Porque ele não iria ter acesso à internet como ele tem aqui no Brasil. Com toda certeza, para você acessar YouTube, Facebook, Instagram lá de Cuba, você tem que usar VPN ou você tem que usar alguns aplicativos. Então, se o mendigo virtual aceitasse ir morar em Cuba, como eu sugeri, e eu falei que eu iria pagar, ele não iria conseguir mais viver de YouTube. E foi exatamente por isso que ele cagou na tanga e até hoje não apareceu. E o engraçado é que esse pessoal que critica tanto o capitalismo, eles usufruem todos os dias do capitalismo malvadão. Você pode ver, a Laura Sabino mesmo, ela está gravando um vídeo com um iPhone na mão, que é um dos maiores símbolos do capitalismo do mundo. Aí você acha mesmo que ela iria morar em Cuba? Que o mendigo virtual iria morar em Cuba? Talvez quando começasse a cair girafa do céu, né? Mas até lá, eu acho que não. Cuba, tudo parece ser muito antigo, sabe? Visualmente, né? Pelas casas e carros, parece mesmo que você está vivendo nos anos 50. O problema é que a moça parece não saber que isso não foi uma escolha. Não é porque os cubanos são cults, né? Essa aparência de um lugar antigo é simplesmente porque o país parou no tempo e não conseguiu se desenvolver. Tá, olha, eu queria muito saber em que lugar esse cara me viu dizer que a arquitetura de Havana é histórica por causa de ser cult, ou o que deu brecha pra ele interpretar isso no vídeo, né? Tá com a memória curta, né, minha querida? Talvez ele tenha tirado isso dessa parte aqui desse vídeo aqui, olha só. Uma coisa que eu achei interessante é que tudo aqui é muito baseado na estética dos anos 50, dos anos 30, dos anos 50, dos anos 30. Você fala que a estética de lá é baseada nos anos 50 e nos anos 30 e simplesmente você não fala mais nada, você foge do assunto. Você não explica pra sua audiência o porquê que o país tá parado no tempo do jeito que tá. Que eu já vou explicar pra vocês o porquê, deixa ela dar o contraponto aqui. O motivo não é que é cult e muito menos porque a cidade parou no tempo. Desde 82, Havana Vieja foi tombada como um patrimônio mundial da Unesco. Por esse motivo, existe uma política de preservação da arquitetura. O que foi tombado, minha querida, foi o centro histórico de Havana. Não foi Cuba inteira. Aqui você me responda, por favor. Aqui você está no centro de Cuba, em Havana? Aqui você não está no centro de Havana. Você mesma fala no vídeo
que você escolheu um lugar onde não é turístico para poder ficar. Olha só você falando. A gente escolheu não ficar em bairro de turista ou em hotel de luxo, porque a ideia da gente mostrar o dia a dia, né? Conhecer, aí eu vou mostrar pra vocês. Resumindo, não é Cuba inteira que é tombada, é o centro de Havana. Essas ruas estão assim, paradas no tempo, porque as pessoas não têm dinheiro para poder mudar as casas. Mas assim, se ele ficou tão assustado com a arquitetura de Havana porque é antiga, eu vou pedir pro editor colocar na tela então as imagens das ruas da maior potência econômica capitalista do mundo, que ostenta aí os piores índices de pobreza dos países desenvolvidos. Engraçado, sabe o que é? É que mesmo os Estados Unidos, tendo problema com droga, tendo problema com morador de rua, que inclusive tá aumentando isso nos estados que são governados por pessoas de esquerda, mesmo com todos esses problemas aqui, o que a gente mais vê é cubano tentando atravessar o mar com risco de perder a família, com risco de se afogar para poder se ver livre de Cuba. E a gente não vê isso acontecer ao contrário, né? As pessoas saírem dos Estados Unidos para poder ir para Cuba. Por que será? Ou de nenhum outro país. A gente não vê isso. Por que será? Fala para mim, minha querida, já que você está solucionando todos os casos. Fale para mim. Está entre os piores países para construir uma família. É muito ruim, né? É ruim demais. Expectativa de vida baixíssima, menor do que a de Cuba, diga-se de passagem. De onde que ela tirou esses dados? Se Cuba nem tem dados precisos. Minha querida, numa ditadura não tem como você saber dados especificamente. Porque o ditador simplesmente, ele pode não dar os dados corretos, ou simplesmente ele pode ir no jornal e falar, coloca aí que nós somos o melhor país do mundo. Quem não botar é fuzilado. É assim que funciona uma ditadura, entendeu? As poucas estatísticas, os poucos dados que se tem lá de dentro são de pessoas que se arriscam para poder ir lá e ver com os próprios olhos. Então são pouquíssimos os dados precisos que se tem de dentro de ditaduras. Agora, você pode pegar relatos de muitas e muitas pessoas que fugiram de lá, pessoas que estão lá passando fome. Aí dá para se ter uma ideia de como que é lá. Maravilhoso. Lá é o país das maravilhas. E é claro que quando eu falo que lá é o país das maravilhas, ironicamente, eu não tô querendo dizer que o Brasil é bom, não. Eu tô querendo dizer que por mais que o Brasil esteja numa merda tremenda, ainda é um pouco melhor do que lá. Taxa de homicídio proporcionalmente maior do que países como Serra Leoa. Que bom que a arquitetura dos Estados Unidos agrada mais o cara do canal Não Adivinho do que a de Cuba. Que os comunistas de iPhone iriam para um restaurante e o engraçado, para não dizer trágico, é que ela foi lá por uma indicação de uma amiga cubana, que, acredite se quiser, foi no local e não comeu nada. Essa é a tragédia. Olha aí a teoria da conspiração baseada em zero coisas. No próprio vídeo eu falo, na frente dela, que ela já tinha almoçado e não existe nenhum ponto que possa dar a entender que isso é uma mentira, que ela mentiu pra gente. Até porque, cara, eu conheço ela há mais de 5 anos. E ela teria, sim, intimidade pra me pedir comida caso quisesse. Fora que, assim, eu produzo conteúdo pra internet e é óbvio que eu sabia que seria mais estético se ela estivesse comendo comigo. Vocês acham que se ela realmente não tivesse almoçado antes, eu não teria pagado um prato de comida? E em reais dá menos de 20 reais pra ela? Laura, pelo amor de Deus, fale a verdade pelo menos uma vez na sua vida. Você acabou de falar que pra cubana o prato sairia por menos de 20 reais. E em reais dá menos de 20 reais pra ela. Como que vocês conseguiram fazer essa proeza se o seu amigo no vídeo, ele fala que um prato deu 300 pesos cubano e o outro prato deu 700 pesos cubano? Quanto deu o total? Tipo, de cada prato tá... O frango é 300, o dele acho que é 700. Aí você converte aqui, ó, 300 pesos para o real dá 62 reais e não 20 reais como você acabou de falar. Aí você pega 700 pesos cubanos, converte para real e dá 144 reais. Ou seja, você pega os dois pratos, um deu 62 reais, o outro 144 reais, você soma e dá 206 reais. Isso apenas dois pratos. Dois pratos. Para comer em um restaurante que tá mais acabado do que o Rodriguinho do BBB. E outra, a gente tem que tirar que sua amiga, ela não ganha em real, ela ganha em peso cubano. E como eu falei, a média do salário mínimo cubano são 2.100 pesos. Aí você imagina ela comer um prato de 700 pesos. Você acha mesmo que ela vai gastar 15% do salário dela em um prato de comida? E você teve a coragem de falar que é baratinho.
Não é baratinho. É baratinho pra você que ganha em real. Pra quem mora lá é muito, mas muito caro. E você ainda vem falar no vídeo que está com zero intuito de mostrar que lá é um paraíso. Tá de sacanagem, velho. Zero intuito de mostrar o paraíso. Em relação a sua amiga não estar comendo com você naquele restaurante e ela ter indicado o restaurante, ter levado vocês no restaurante, você há de convir que é muito estranho. Eu, pelo menos, eu nunca fui em um restaurante com um amigo meu que tenha me indicado, falado, ó, vou te levar num restaurante top, chegasse lá e ele ter me falado, olha, eu trouxe aqui só pra poder te ver jantar, porque eu já comi. Então você há de convir que isso é muito, essa história é muito estranha. E tem outra parte muito interessante aqui no vídeo dela, que é a parte onde ela reage ao Gustavo Lázaro reagindo ao vídeo dela. Em falar em Gustavo Lázaro, um beijo na nádega direita. Ai, que delícia! E teve uma hora que ele reparou uma coisa muito estranha. Nessa cena aqui, se você reparar na lona da loja onde vende chip de celular e celular, eles colocaram um telefone muito, mas muito antigo para poder fazer propaganda ali na lona da loja. Olha o telefone. Eu acho que aqui no Brasil nem se usa mais, né? Eu acho que só a empresa que usa telefone fixo. Hoje a maioria das divulgações das empresas que trabalham com celular nunca que colocaria um telefone fixo para poder fazer propaganda de telefone. Aí você observa a desculpa bizarra que ela deu para poder justificar o porquê que a loja colocou um telefone, sei lá, de 1980 para poder fazer propaganda de telefone. Olha que coisa bizarra que ela vai inventar. Não, olha, repara no telefone que tá lá no cartaz. É aqueles telefones de 1990, mano. Talvez esse cara não saiba, mas várias marcas usam desenhos ou fotografias que fazem referência ao mesmo serviço, só que com signos antigos. Então, ela tá querendo dizer que se a gente procurar aqui na internet agora, propagandas da TIM, da Vivo, irão ter telefones assim, de 1990, 1980, na propaganda? A gente vai ver isso aqui agora. Eu não tô vendo nada não. Vocês estão vendo aí? Estão vendo algum telefone antigo de 1980, 1990? Não. Não faz o menor sentido você abrir uma loja para poder vender alguma coisa e você colocar na propaganda uma imagem de um produto que não é mais vendido há 30 anos. Mas é aquele negócio, né? A feminista vai defender a ideologia dela a qualquer preço. Você pega, por exemplo, a Ferrari, né, que vende carros modernos, mas a logo é um cavalo rampante, se eu não me engano, né, que foi usado ali como veículo por décadas, principalmente. Minha querida, você tá comparando uma logomarca, que não se muda a logomarca, com uma imagem que está aqui na loja, que não é logomarca da loja, que eles colocaram simplesmente para poder chamar a atenção de um produto que tem na loja. Logomarca não tem nada a ver com uma imagem que você vai botar num promocional de uma loja ou de uma empresa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por monarcas, cavalheiros e militares. E essa associação é uma ferramenta muito usada dentro da comunicação, porque esses signos eles já são consolidados no que a gente chama de imaginário popular, de maneira inconsciente, né? E no caso desse toldo que ele cita, talvez ajude a fazer com que pessoas de diferentes países, regiões e turistas... Realmente eu concordo. Talvez eles estavam querendo despertar a vontade no turista de comprar um telefone de 1980. Logo de caro, já identifiquem o serviço que aquela loja está prestando. Aí você vê a incoerência dela. Se um turista vai para Cuba, a última coisa que ele vai querer usar ou ele vai comprar é um telefone fixo, como está nessa lona aqui. Ele vai querer o quê? Ele vai querer saber como que ele pode usar o celular dele de lá. Então não faz o menor sentido do que ela tá falando aqui. Vão me sinalizar para um turista que tem telefone aqui. Puta merda! Aí você vai botar um telefone de 30 anos atrás. E outra, ela falou que no lugar que eles ficaram lá em Cuba não era um lugar turístico. Como que ela tá falando que a loja está colocando esse telefone para os turistas identificar que ele tem telefone? Olha que passada de pano, hein? Puta merda. E aí fica uma dica pra esse cara que não entende nada do uso de signos na comunicação. Minha querida, eu sou designer gráfico. Vai por mim. A última coisa que eu colocaria numa arte para poder sinalizar para um turista que ali tem telefone em pleno 2024, aqui no caso acho que você foi em 2023, a última coisa que eu colocaria em uma arte era um telefone de 30 anos atrás. Então, por favor, pare de passar essa vergonha defendendo isso, por favor. Quando você vê algum serviço de banco que tem ali, né, no seu símbolo, um porquinho, né, aqueles porquinho cofre, pode ficar tranquilo, né, que isso não é literal.
Seu dinheiro não vai estar guardado em um porquinho de cerâmica, tá, cara? Olha, eu acho que esquerdista gosta de se fazer de tonto. Não é possível. Minha querida, hoje não se coloca um telefone desse em um marketing porque pessoas não irão se sentir atraídas em comprar isso, já que é um telefone que não se usa mais. É um telefone de 30, 20 anos atrás. É por isso que as pessoas colocam celulares modernos nas propagandas, para que as pessoas se sintam atraídas pelo marketing e comprem. Agora, no caso do porquinho, é totalmente diferente do telefone. O porquinho, ele é usado como um símbolo que remete às pessoas economia, dinheiro, banco. O porco, ele é conhecido há mais de 4 séculos como símbolo de economia e prosperidade. Por quê? Porque uma porca é capaz de gerar centenas e centenas de filhotes por ano. E isso era considerado um sinal de abundância e prosperidade. Por quê? Porque as pessoas faziam dinheiro com o porco. Agora, diferente do telefone, o porco, ele não mudou, ele não evoluiu. O telefone sim. Hoje a gente não usa mais telefone fixo. Se usa o quê? Se usa celular. Se o porco tivesse evoluído, tivesse mudado, talvez a gente tivesse mudado a imagem do porco. Só que adivinha só? O telefone mudou, por isso que se usa outra imagem. Puta merda. Difícil, né? A gente tem até que desenhar. Então, assim, a OMS reconhece Cuba como um modelo de medicina preventiva. Então já sabe, né? Ficou doente, partiu Cuba. A organização inglesa Save the Children aponta Cuba como um dos países mais seguros para ser criança. O último relatório da ONU sobre segurança aponta Cuba como o segundo país mais seguro da América Latina. E se Cuba é tão seguro assim, por que na casa que você ficou em Cuba tem tanta grade assim? Olha só. Se é tão seguro, por que você ficou hospedado em Bangu 1? É uma dúvida, né? É uma dúvida nossa aqui. E o próprio Banco Mundial aponta Cuba como referência da educação. Todo mundo acredita nesses dados aqui. Fica tranquila, tá? Agora, eu fico na dúvida, eu fico até me perguntando, né? Porque quando a gente acha um paraíso no mundo, o que a gente faz? A gente quer morar nesse paraíso. Foi exatamente isso que eu fiz na minha vida. Eu sempre quis morar em determinado lugar na minha vida. Quando eu tive a condição, quando eu tive a oportunidade, hoje eu moro exatamente nesse lugar que eu sempre sonhei. Mas com eles é diferente, né? Porque eles elogiam o lugar, eles falam que é maravilhoso. Vocês mesmos viram aqui os dados que ela colocou no vídeo: segurança fora do normal, saúde fora do normal, economia boa. Aí fica a pergunta: se é tão maravilhoso assim, por que eles não se mudam pra lá? Se for por falta de dinheiro, eu faço com ela, né, a mesma proposta que eu fiz pro mendigo virtual. Eu pago a sua passagem pra você ir morar lá. Você não vai gastar absolutamente nada. Caso seja do seu interesse, entre em contato comigo no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. A gente vai acertar o contrato certinho e eu pago pra você ir pra lá, sem problema nenhum. Já o mendigo virtual, ele peidou na tanga. Ele desapareceu. Ele tinha dado a palavra dele que ia e sumiu. Pelo visto, eu acho que a palavra dele não valia tanto assim, né? E agora, pelo menos, a partir de hoje, os esquerdistas que adoram falar que Cuba tá na merda por causa do embargo dos Estados Unidos, vocês estão sabendo que Cuba está na merda não é por causa do embargo dos Estados Unidos, é porque o Fidel Castro era um tremendo safado, roubou os Estados Unidos e por isso eles sofreram o embargo. E Cuba está assim até hoje porque sempre que morre um vagabundo, entra outro chupa-cabra para poder entrar no lugar dele. Afinal de contas, o que mais tem é esquerdista querendo ganhar a vida sem fazer nada. Agora, eu só espero de verdade que a Laura, que inclusive vai ser o nome da minha filha, que vai nascer em breve, eu espero que a Laura, assim como outros esquerdistas, enxerguem que o socialismo, o comunismo, ele nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque não tem como ter uma sociedade de pessoas iguais se elas são diferentes. Só tem um jeito de você conseguir a sua prosperidade, a sua riqueza e a sua liberdade financeira. É você trabalhando e se dedicando de verdade. E eu falo isso por exemplo próprio, porque eu saí de uma favelinha para poder morar onde eu sempre sonhei, em um dos lugares mais conceituados e mais falados do mundo, com o meu trabalho. E a dica que eu dou para quem quer mudar de vida também, quem quer ter essa possibilidade que eu tive, você tem a chance de poder usar os mesmos métodos que eu usei para poder mudar de vida, você tem a chance de aplicar eles aí da sua casa, assim como eu apliquei durante anos. Se você quer saber mais como que funcionam os meus métodos, como que você pode começar a aplicar, clica no primeiro link da descrição, você vai diretamente pro meu WhatsApp, eu vou te atender e eu vou te explicar como que você vai fazer para poder mudar a sua vida financeira. Eu vou pegar na sua mão, vou te entregar tudo mastigado para você alcançar definitivamente a sua liberdade financeira. Não perde tempo, a procrastinação não vai te levar a nada, então aproveita essa oportunidade, clica no primeiro link da descrição que eu tô te esperando no meu WhatsApp. Compartilha o vídeo, já me segue aí nas minhas redes sociais, espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.